Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a primeira sessão extraordinária do primeiro semestre 2025, nessa sexta-feira, 13 de junho, às 10h12. Solicito a atenção de todos para a leitura do momento bíblico. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância no que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lido o momento bíblico, senhor presidente. Obrigado. Solicito que a secretária faça a leitura do grande expediente. Nada consta, senhor presidente. Ok. Solicito que a secretária faça a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 003 de 2025, de 19 de maio de 2025, dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2026. Autoria: Executivo Municipal de Dom Eliseu, Pará. Encaminhado para análise pela Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Dom Eliseu, Pará. Da análise em 10 de junho de 2025. Parecer técnico contábil. De autoria do chefe do Executivo Municipal de Dom Eliseu, Pará, o projeto de lei número 003 de 2025 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Dom Eliseu, Pará, para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. A Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, tem a função de estabelecer metas e prioridades. Esse instrumento de planejamento foi criado pela Constituição de 1988 para formar uma relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no Plano Plurianual PPA, de aplicabilidade em 4 anos, e de curto prazo, definido pela Lei Orçamentária Anual, a LOA. O objetivo é estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração orientada à elaboração da proposta orçamentária de cada exercício, tendo sua principal finalidade orientar os orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimento dos poderes. Observe-se que prioridade pode ser entendida como grau de precedência ou de preferência de uma ação ou situação sobre as demais opções. Em geral, é definida em razão da gravidade da situação ou da importância de certa providência para a eliminação de pontos de estrangulamento. Também se considera a relevância do empreendimento para a realização dos objetivos estratégicos de política econômica e social. Assim, é o que se define, em regra geral, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Da mensagem de apresentação do referido projeto, o Executivo já adianta o estabelecimento e cumprimento das prioridades e metas para a administração pública municipal, destacando as estratégias da atual administração pública municipal, destacando as estratégias da atual do governo do próximo exercício e ainda destacando os investimentos em 2026, onde serão conferidas prioridades para novos projetos e para conservação do patrimônio municipal, sendo prioridade os projetos nas áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente e infraestrutura urbana e rural. Que o referido projeto e uma preocupação na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, acentuando a importância da aprovação do referido projeto. Do texto do projeto de lei. O texto da lei é em conformidade o que estabelece o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal número 101 de 2000, traduz as orientações de elaboração da Lei Orçamentária Anual, preponderando em sequência metas fiscais e riscos fiscais. Capítulo das prioridades, ações, metas e projetos da administração pública municipal, onde se destaca-se, entre outras ações, a busca por melhoria da qualidade de vida e da redução das desigualdades sociais, balizadas no desenvolvimento sustentável e na gestão fiscal responsável dos recursos públicos. Capítulo 2, da estrutura e organização do orçamento. Nesse capítulo, se confirma que a LOA garantirá o equilíbrio entre a receita e a despesa, compreendendo o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social, e ainda na elaboração dos projetos de lei orçamentária anual,
será destacado as prioridades das políticas sociais. Capítulo 3, das diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Aqui se vê que na elaboração do projeto da LOA serão destacados os princípios básicos da administração pública e os valores alocados nos projetos terão como base os preços vigentes no até o mês de setembro de 2025. Isso significa que o mesmo tendo enviado o projeto para apreciação do Legislativo, os valores poderão serem corrigidos, isso porque ainda temos um período de setembro a dezembro, mediante a utilização de índices relativos a preços, salários e inflação. Em conformidade com o que estabelece a Lei 4.320 de 64, o projeto da LOA fixa a despesa e estima a receita, podendo conter autorização ao Executivo para abertura de crédito suplementar, amparado por esse dispositivo legal. No projeto, ora em análise, não foi fixado o limite de abertura de crédito suplementar, o que deve ser assegurado na LOA, sendo os recursos utilizados definidos no artigo 46 da Lei Federal número 4.320/64, assim como o Legislativo, e suplementar no mesmo limite. Capítulo 4, das disposições relativas às dívidas públicas municipal. Neste capítulo fica destacado a preocupação do gestor municipal quanto aos endividamentos do município e a capacitação de recursos para honrar esses compromissos. Capítulo 5, das disposições relativas às despesas com pessoal. Trata-se das despesas com pessoal ativo, inativos e pensionistas do município, observando os limites estabelecidos em conformidades com a Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando que não excederá os percentuais de 54% do Executivo e 6% ao Legislativo, definidos os limites de aplicação em despesas de pessoal em conformidades com o que estabelece a Constituição Federal e consonância ao dispositivo na Lei Complementar número 101 de 2000, e ainda que a criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras e cargos, bem como admitir ou contratar pessoal, será apreciado pelo Legislativo por iniciativa do Executivo. Capítulo 6, das disposições sobre as alterações da legislação tributária do município. Dispõe sobras as políticas tributárias, objetivando a expansão da base tributária, criação, revisão de isenções e consequente aumentando das receitas próprias e melhorando na administração da dívida ativa. Em se tratando de qualquer alteração na legislação tributária, será também sempre precedida de autorização do Legislativo. Capítulo 8, das disposições gerais. 7. Das disposições gerais. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026, cronograma mensal de desembolso por órgão do Poder Executivo, observando em relação às despesas constantes desse cronograma a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais. Aqui, o Executivo Municipal expõe que, por exigência legal, o projeto da LOA deverá ser devolvido pelo Legislativo para a sanção do Poder Executivo até 10 de dezembro, para ser sancionado e publicado até 31 de dezembro de 2025. Caso o projeto da LOA não seja tramitado e devolvido até 31 de dezembro de 2025, fica o Executivo autorizado a utilizar a programação nela constante para atendimento das despesas que constituam obrigações constitucionais ou legais do ente relacionados nos anexos da LDO, despesas inadiáveis às seguintes despesas: pessoal e encargos sociais, pagamento de benefícios previdenciários a cargos do Instituto de Previdência Municipal, pagamento do serviço da dívida, pagamento de despesas decorrentes de contratos e convênios publicados até 31 de dezembro de 2025, programa de redução continuada, assistência social, saúde e educação, manutenção das entidades, sentenças judiciais transitadas em julgado.
e ainda para o cumprimento do que estabelece o artigo 26 da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, lei do novo Fundeb, ou outra que venha a modificá-la, quando verificado que a remuneração paga aos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública não estiver atingindo um mínimo de 70% da receita efetivamente arrecadada no exercício, a título de Fundeb, adicionada ao saldo do exercício anterior, observando-se que a parte correspondente a 70% e mais rendimentos de aplicação a conceder abono especial de desvinculado do salário para o cumprimento da aplicação deste limite no decorrer do exercício financeiro de 2026. Fundamentação legal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá atender o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, com a finalidade precípua de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, compreendendo as metas e prioridades. Um dos principais instrumentos de planejamento com vigência anual dará norte à elaboração da Lei Orçamentária Anual. Portanto, é evidente que o orçamento anual deverá estar em conformidade com o PPA e a LDO. Quanto à abertura de créditos especiais e suplementares, também atende às disposições da Lei Federal número 4.320, de março de 1964. Conclusão. Ao analisarmos o projeto de lei ora apresentado, constatamos que o referido instrumento de planejamento se encontra em conformidade com o que determina as exigências legais, direcionando a Lei Orçamentária Anual em suas metas e prioridades, por fim, levando-se a consideração aos aspectos legais, concluímos que o projeto em análise poderá ser aprovado na íntegra, sem excluir a livre expressão dos vereadores de apresentarem sugestões de emendas, observando que não se admitirão emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária de inclusão ou alteração de programas que não estejam compatíveis com o PPA. Assim, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto. É o nosso parecer. Washington Ferreira Mota, assessor contábil, Câmara Municipal de Dom Eliseu, Pará, 10 de junho de 2025. Parecer jurídico número 004 de 2025. Referente ao projeto de lei número 003 de 2025, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2026. Relatório. O Executivo Municipal de Dom Eliseu, Pará, encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei número 003 de 2025, datado de 19 de maio de 2025, que dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício financeiro de 2026. O referido projeto foi submetido à análise da Comissão de Economia e Finanças, acompanhada de parecer técnico contábil assinado por o assessor competente. A LDO tem como função precípua estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício seguinte, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, em consonância com o Plano Plurianual, PPA. Fundamentação jurídica. Nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, compete à LDO dispor sobre as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. A elaboração da LDO deve observar ainda os princípios constitucionais da legalidade, da economicidade e da responsabilidade na gestão fiscal, nos modos estabelecidos pela Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. No âmbito da legislação infraconstitucional, a Lei número 4.320 de 64 disciplina normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, devendo também ser observado no processo de elaboração e tramitação da LDO. Conforme o parecer contábil, o projeto de lei em questão está devidamente estruturado em conformidade com os dispositivos legais acima mencionados, abordando
as prioridades da administração pública municipal, a estrutura e a organização dos orçamentos, diretrizes para a elaboração e execução orçamentária, regras relativas à dívida pública, despesas com pessoal e alterações tributárias, normas para a execução orçamentária provisória, caso a LOA não seja aprovada até o prazo legal, cumprimento das exigências legais relativas ao novo Fundeb, conforme Lei Federal número 14.113 de 2020. O projeto também respeita os limites legais de despesa com o pessoal previstos nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e contém previsão para a abertura de créditos suplementares, desde que respeitados os parâmetros da Lei nº 4.320 de 64, especialmente no artigo 43. Conclusão. À luz da análise contábil apresentada e da legislação aplicável, o projeto de lei número 003 de 2025 atende aos requisitos constitucionais e legais para sua tramitação e aprovação, cumprindo a função de instrumento intermediário entre o planejamento de médio prazo, PPA, e a execução orçamentária anual, a LOA. Assim sendo, opta-se favorável pela aprovação do referido projeto de lei, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de apresentação de emendas por parte dos vereadores, desde que em conformidade com o PPA vigente, conforme determina o parágrafo 7º do artigo 165 da Constituição Federal. Este é o parecer, Dom Eliseu Pará, 10 de junho de 2025. Lopes e Diniz, advogados associados. Lido o parecer, senhor presidente. Obrigado, secretária. Por não haver mais nada a tratar na ordem do dia, a palavra está franqueada aos vereadores que desejam se pronunciar. Por não haver nenhum vereador que queira se pronunciar, em nome de Deus, declaro encerrada a primeira sessão extraordinária do primeiro semestre de 2025, sexta-feira, 13 de junho, às 10h29. Obrigado a todos.